Cruzeiro tem interesse em mais 3 reforços para a temporada. Flamengo vende o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Daverson foi oferecido ao Corinthians. Vamos conferir hoje mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. O Cruzeiro tem interesse e realizou uma sondagem pelo atacante Arthur Cabral, ex-Palmeiras. A Raposa sondou nos últimos dias a situação do jogador de 26 anos, que está atualmente no Benfica e pode deixar o clube português mediante uma proposta em definitivo. Com isso, uma oferta pode ser formalizada nos próximos dias e o empréstimo estaria descartado por parte dos lusitanos. Revelado pelo Ceará, Arthur Cabral ainda tem passagens por Palmeiras, Basel da Suíça e Fiorentina da Itália antes de chegar ao Benfica em agosto do ano passado. Ele foi comprado junto aos italianos por cerca de 20 milhões de euros e em 43 partidas na temporada marcou 11 gols e deu 3 assistências. O Cruzeiro também negocia a contratação do volante Thiago Mendes, de 32 anos, que está no Al Rayyan do Catar. O jogador tem apenas mais um ano de contrato em seu atual clube e enxerga a possibilidade de retorno ao país como positiva. Quem está à frente das negociações é Alexandre Matos, CEO de futebol cruzeirense, que também tentou a contratação do jogador enquanto trabalhava como diretor do Palmeiras. O Cruzeiro não trata a negociação como simples em função de outras possibilidades que surgiram para Thiago Mendes. Como ele tem apenas mais um ano de contrato no futebol do Catar, a transação seria para a contratação de forma definitiva. Thiago Mendes surgiu nas categorias de base do Goiás e chamou a atenção entre os profissionais durante a campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2012. Ele realizou mais de 150 jogos pelo clube até ser negociado com São Paulo em 2015. Outro nome na mira do Cruzeiro é o volante Matheus Henrique, ex-Grêmio. Contudo, o time celeste tem o seu rival Atlético Mineiro como concorrente. Os clubes fizeram consultas nos últimos dias para entender as condições envolvendo um atleta de 26 anos. O jogador, que já defendeu a seleção brasileira, tem contrato com o Sassuolo da Itália até junho de 2026. O nome do meia agrada internamente em ambas as equipes e, apesar dos interesses, ainda não foram abertas negociações. Nessa temporada, Matheus Henrique disputou 31 partidas com 2 gols marcados e 2 assistências. Contudo, seu clube foi rebaixado para a segunda divisão da Itália. No futebol brasileiro, o volante se destacou atuando pelo Grêmio, onde balançou as redes 11 vezes em 139 partidas. Em 2021, ele foi vendido para o Sassuolo por 10 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais na época. O Atlético Mineiro também entrou na briga pela contratação do zagueiro Yerry Mina, de 29 anos. De acordo com a Rádio Itatiaia, o Galo está em busca de defensores após a venda de Gemerson para o Grêmio. Ainda segundo o veículo, Mina entrou na mira do clube alvinegro, que agora disputa com Cruzeiro e Botafogo pela contratação do defensor colombiano. Mina atualmente tem 29 anos e defende o Cagliari da Itália, onde tem contrato até junho deste ano e depois ficará livre no mercado. O zagueiro teve passagem de sucesso pelo Palmeiras entre 2016 e 2017. Após as boas atuações, ele foi vendido para o Barcelona da Espanha por 48 milhões de reais. Depois, ele passou por Everton da Inglaterra e Fiorentina da Itália até chegar ao Cagliari. O Flamengo encaminhou a venda do zagueiro Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra. O jogador de 28 anos será negociado por cerca de 15 milhões de euros, cerca de 83,6 milhões de reais. Fabrício Bruno chegou ao Flamengo no começo de 2022 por 15 milhões de reais, depois de defender o Cruzeiro, Chapecoense e Bragantino, e ficou no banco de reservas na maior parte da primeira temporada. No ano seguinte, assumiu a vaga de titular e não perdeu mais seu lugar no time. No início deste ano, o Flamengo renovou o contrato de Fabrício Bruno, que chegou a ser convocado para os amistosos da seleção brasileira contra a Inglaterra e Espanha. E de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Brusque, que disputa a Série B do Brasileirão, tem interesse no atacante Verton do Flamengo, que teve seu contrato renovado recentemente. A ideia do clube catarinense é ter o jogador por empréstimo até o fim da Série B. Nessa temporada, o atacante só atuou em 2 partidas, sendo as 2 como titular pelo Campeonato Carioca, nos empates contra o Nova Iguaçu e Portuguesa. Vale lembrar que o atleta chegou a ter um empréstimo encaminhado ao Santa Clara de Portugal após se destacar na Copinha no começo do ano. Contudo, a negociação não tinha compensação financeira e só opção de compra de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões de reais, e foi cancelada pela diretoria. E segundo a Rádio Tupi, o Flamengo tem negociações para contratar o atacante Matheus Martins, de apenas 19 anos. O jogador pertence ao Udinese da Itália, mas nas 2 últimas temporadas esteve emprestado ao Watford da Inglaterra, que disputa a segunda divisão inglesa. Matheus Martins está no Rio de Janeiro curtindo as férias e algumas conversas com a diretoria rubro-negra já teriam acontecido. Ainda de acordo com a Rádio Tupi, o negócio está bem encaminhado, faltando apenas o acerto com a equipe italiana.
O clube carioca deseja um empréstimo com opção de compra pelo jogador que foi revelado pelo Fluminense. E o atacante Daverson do Cuiabá foi oferecido para o Corinthians nos últimos dias. O jogador, que possui contrato com o Dourado somente até o final da temporada, não seguirá em seu clube atual e procura possibilidades no futebol brasileiro. Apesar de o jogador ter a aprovação do técnico Antônio Oliveira, a tendência é que a diretoria alvinegra não avance para uma possível negociação. A forte identificação com o rival Palmeiras é um dos entraves colocados pela cúpula alvinegra. O centroavante ainda acumula episódios controversos contra o Corinthians, como em 2018, quando foi expulso por cuspir no volante Richard. As informações são da Rádio Itatiaia e do portal Meu Timão. Por outro lado, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Borussia Dortmund da Alemanha está negociando a contratação do atacante Wesley. O clube alemão está disposto a pagar 20 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus para levar o atacante de 19 anos já em julho. A oferta é bem superior à do West Ham, que se dispuseram a gastar 15 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. Contudo, apesar da proposta milionária do Dortmund, o presidente Augusto Melo deve recusar a oferta. Ciente do assédio de outros clubes europeus, o mandatário já considera a possibilidade de esperar por uma proposta de 30 milhões de euros. O Santos dificilmente terá o retorno do zagueiro João Basso, de 27 anos, que está emprestado para o Estoril de Portugal. O defensor está com seu agente na Itália e tem escutado sondagens de clubes europeus antes de definir o seu futuro. A prioridade é uma venda, mas não está descartada a renovação de um empréstimo junto ao clube português. Basso esteve na metade final da temporada passada europeia no Estoril por empréstimo e agora aguarda para saber se exercerão a prioridade de compra com valor estipulado em 2,5 milhões de euros, cerca de 13,9 milhões de reais. O Santos já conversa com o clube português e deve ter uma reunião na próxima semana para definir o rumo da carreira do defensor. E segundo o jornalista Wagner Frederico, o atacante Wesley Patati deve receber em breve uma proposta milionária de um clube japonês para deixar o clube da Baixada no meio do ano. A proposta, inclusive, é pela compra dos direitos do jogador santista e gira em torno de 8 milhões de euros, 44 milhões de reais da cotação atual. Contudo, o clube ainda não foi revelado. O Santos deve avaliar a proposta pelo jovem atacante, que vive uma boa fase na equipe da Baixada. O Palmeiras acertou a renovação de contrato do centroavante Flaco Lopes até dezembro de 2027. O antigo vínculo era válido até junho do mesmo ano. O argentino foi valorizado pela diretoria diante do bom momento vivido neste começo de temporada. Flaco Lopes foi o artilheiro do Campeonato Paulista, competição da qual o Verdão foi campeão. Esta, inclusive, já é a melhor temporada do jogador com a camisa do Palmeiras. São 11 gols marcados até aqui e 4 assistências. Aos 23 anos, Flaco Lopes foi contratado pelo Verdão ainda quando tinha 20 anos em 2022. O clube investiu um pouco mais de 35 milhões de reais pensando no futuro. Na Europa, o goleiro brasileiro Ederson pode deixar o Manchester City na próxima janela de transferências. De acordo com informações do jornalista Fabrício Romano, o goleiro da seleção pode deixar o clube inglês caso chegue uma boa proposta. Clubes sauditas já estão demonstrando interesse na contratação e Ederson irá avaliar as opções ao final da temporada. O arqueiro tem contrato com o Manchester City até junho de 2026. Nesta temporada, Ederson sofreu com muitas lesões. Em março, ele desfalcou a equipe por cerca de um mês e, mais recentemente, no penúltimo jogo do City contra o Tottenham, o goleiro teve uma fratura no rosto. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos, deixar o seu like que é muito importante e sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. Se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo.